A série está a caminho. Aquele sorriso pintado, balões vermelhos. Você sabe do que eu tô falando. Por trás dessa imagem dele de palhaço assustador que devora as crianças, mas se eu contasse pra você que ele não é simplesmente uma criatura monstruosa que a gente sente medo, que mora no esgoto, há uma criatura muito pior. Um ser primordial que existe no nosso planeta antes mesmo da nossa existência. Hoje a gente vai mergulhar profundamente nas entrelinhas do universo cósmico e vamos conhecer a real origem de Pennywise. Realmente, tá, galera? O que eu vou falar aqui pra vocês vai mudar completamente a forma que você vai ver Pennywise a partir de agora. Então, Pennywise, ele é uma criatura cósmica de uma outra dimensão que é totalmente fora da nossa realidade, do nosso tempo. Isso mesmo, nós estamos falando do macroverso. O macroverso é uma outra dimensão, um outro espaço e tempo totalmente diferente do nosso. Lá existem várias criaturas primordiais, feitas no início de cada universo, de cada dimensão que existe no mundo de Stephen King. E Pennywise é uma delas, né? Pennywise é uma criatura primordial que ele pertence a esse plano, a essa outra dimensão chamada macroverso. Então, como que Pennywise chegou na nossa dimensão, no nosso universo? Caiu um enorme meteoro na Terra antes mesmo da nossa existência, antes mesmo da gente pensar em existir, em erguer cidades. E dentro desse meteoro estava ele, Pennywise, na sua forma mais primordial. Assim, longe disso, na verdade, tá? Quando ele cai na Terra, é descrito no livro por Stephen King que ele está em uma forma que a nossa mente humana não consegue conceber qual seria sua verdadeira forma física. Só que assim, ele é paciente, ele sabe esperar. E foi isso que aconteceu. Ele caiu no nosso planeta há milhões de anos atrás e ele ficou lá, dormente no solo, esperando a hora certa de se alimentar. Então, esperando esse momento certo, Pennywise, o nosso palhaço dimensional, ficou dormindo, esperando quando a humanidade vem o quê? A crescer, a construir cidades e a ter civilização que ele desperta, né? Ou seja, estava na hora do seu banquete. Tinha medo para ele se alimentar. Só que antes, né, ele tinha o último passo, antes dele conseguir realmente fazer o seu banquete de crianças, né? Ele tinha que assumir uma forma que ao mesmo tempo atraísse as pessoas para ele e que também dava medo, porque o medo para ele não é um simples sentimento, o medo para ele é o tempero principal do seu banquete. Então foi aí que ele criou a forma de palhaço, o nosso palhaço de dançarino que a gente conhece hoje. Então pense bem, ele criou a imagem de um palhaço sorridente, com balões vermelhos, que dá sorrisos com um brilho no olho para atrair as pessoas para depois realmente se alimentar do medo. É por isso que ele é tão cruel. Ele se alimenta, né? Ele dá esperança para a pessoa. Ele emita vozes de entes queridos chamando você. E quando você chega, né, você é pego pela teia dele. E aí entra o tal sabor que ele adora, né? O tal tempero que ele gosta, o medo. Então olha só como ele é uma das criaturas mais perversas, né, do universo que Stephen King criou, porque ele te dá a esperança para depois retirar. Muito cruel, né? Então beleza, agora que você já sabe a origem de It, a coisa, né, que ele é um ser cósmico primordial que pertence a outro plano espaço chamado macroverso, que ele vem para o nosso universo, ficou aqui na Terra durante milhares de anos, né, antes de realmente fazer o caos. Mas para nossa sorte, para a sorte das crianças de Derry, nós não estamos sozinhos. Em contrapartida a esse caos primordial, a esse medo primordial, temos o seu arqui-inimigo, a tartaruga cósmica chamada Maturin. É isso mesmo, uma tartaruga cósmica tão forte ou até mais forte que o próprio It. Por quê? O It representa o caos, representa, né, tudo que é ruim, representa destruição. E a Maturin representa a criação. Não é à toa que no livro fala que Maturin vomitou o nosso universo depois que ela teve um sonho.
E após esse vômito, né, que criou o nosso universo, vem o It, né, para realmente fazer o caos. Então é uma briga, entre aspas, entre os dois. Porque na verdade não é uma briga, é o equilíbrio, né? Então realmente precisa existir criação e precisa existir destruição. E é isso que representa It e o que representa Maturin. Uma outra curiosidade legal também é o ciclo que It acorda para fazer o caos, que são exatamente 27 anos. Por que 27 anos, né? No livro de Stephen King, não só no It, mas várias obras, né, que formam todo esse universo do Stephen King, ele dá muita importância pro número 27, que para ele, né, na universo dele, nas escrituras dele, representa o ciclo de destruição e o ciclo de renovação. E 27 anos é tempo o bastante para as pessoas esquecerem do ocorrido, para nascer a nova geração, e aí sim vinha o caos à tona de novo, sucessivamente, né? Esse ciclo de 27 anos representa isso no universo de Stephen King. É a renovação, né? É a destruição para ter uma nova criação. Então por isso que It, a coisa, ela desperta a cada 27 anos. Uma outra curiosidade bem legal também é a sua verdadeira forma. Como eu expliquei, o It, ele teve que tomar uma forma humana para ele poder atrair as pessoas, né? E assim poder consumir elas. Só que no livro ele retrata sua imagem, né, sua aparência como luzes do próprio medo. Stephen King, ele retrata a imagem do It como luzes da morte. Imagine várias entidades cósmicas juntas se movimentando de um jeito que a nossa física realmente não consegue explicar. Essa seria a real forma do It, a coisa. E é uma forma que pra gente humano, se você olhar, já era. Se você olhar para essa forma real, sua mente se destrói, sua alma se vai e realmente só fica o seu físico. E é isso que a gente viu, né? O que aconteceu com o Bill. Ele quase realmente ficou insano, quase derreteu a mente dele quando ele viu a verdadeira forma de It, né? A coisa. Uma outra curiosidade também é que, na verdade, o nome não é Pennywise, né? O nome real desse ser cósmico é It, que quer dizer a coisa. Porque realmente não tem como descrever seu nome nas línguas humanas, né? Porque aqui nas nossas palavras a gente não consegue dar um nome para ele. Porque ele é um ser que transcende a nossa existência, o nosso tempo. Então por isso chama It a coisa e não Pennywise. Pennywise é o nome que ele pegou, né, quando ele teve a forma de palhaço, tá bom? Também uma coisa que eu duvido que você sabe, olha só, que It foi gravado em 1990 e após 27 anos, exatamente 27 anos, teve esse remake que a gente conhece hoje em dia, no ano de 2017. Então aí, ó, mais uma vez, os 27 anos ligado, né, fortemente com Stephen King. Então por aí a gente percebe que realmente o número 27 tem muita importância para ele. No final das contas, It, ou Pennywise, ele é muito mais do que um mero monstro, né? Ele é o retrato do caos primordial, do nosso próprio medo, né? Por isso que mesmo ele sendo derrotado, ele ressurge. Porque enquanto existir medo nos nossos corações, ele vai ter força. É o medo de você ser adulto, é o medo do desconhecido, é o medo de ficar sozinho, né? Medo da própria solidão. Então enquanto existir esses medos nos nossos corações, It, a coisa sempre vai estar esperando a cada 27 anos. Agora você já sabe, da próxima vez que você vê um simples balão vermelho flutuando, seja na rua, seja no esgoto, ou na sua própria imaginação, pode simplesmente ser um mero brinquedo e inofensivo. Mas também não se esqueça que isso pode ser apenas um convite sinistro para o retorno do terror. E aí, galera, gostaram da origem do It? Realmente é uma origem bem legal, né? Que se você vê nos filmes, dá a entender que ele é um ser sobrenatural, um monstro, né? Um espírito. Então assim, realmente agora ficou claro o que é It, a coisa. E agora, você que viu nosso vídeo aqui,
Você vai poder ver a série, ver os filmes com uma outra visão, beleza? Agora você realmente vai entender quem que é It Akoya, desse ser cósmico. Comenta aí, você teria coragem de olhar nos olhos de Pennywise agora? Então seria isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, tá? Se inscreve aí no canal, porque se vocês comentarem, se vocês curtirem, eu vou trazer mais quadros semelhantes, né? Explicando a origem de várias criaturas do mundo do terror. E mais uma coisa, cuidado com o que se esconde nos bueiros da sua cidade. Fui!